Boa noite a todos. Muito bem, hoje, 18 de janeiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando exatamente o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, tá? Nós estamos finalizando esse capítulo. Nós vamos retomar o parágrafo que diz: Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas antes nós vamos iniciar com a nossa leitura inicial, o ouro intransferível. É a mensagem de número 135 do livro Caminho e Verdade e Vida, escrito pelo nosso Emmanuel. Quem cedeu a mão foi o nosso Francisco Cândido Xavier. É a psicografia. O Emmanuel, o nosso Emmanuel, ele pegou uma passagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. E João, no Apocalipse, anotou assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ouro provado no fogo. Então, esse movimento de levar o ouro, provado ali no fogo, quer dizer que ele passou por um processo de purificação, de dor, vamos dizer assim. E aí vem Emmanuel comentando esse versículo. Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Muito comum você adquirir algo que você não teve que fazer força alguma. Por exemplo, quando nós olhamos uma excelentíssima bailarina e que você vê ela dançando, você fica olhando, parece assim que ela flutua. Mas para ela chegar aonde ela chegou, a aquisição não foi fácil. Foram horas e horas e horas e horas e horas de trabalho. Quando você vê assim, alguém magrinho, magérrimo, que a gente faz assim, Eu que já estou com gordurinha aqui, acabei de comer um sanduíche ali maravilhoso. Mas você para pensar assim, para você ficar num corpo esbelto, você também paga o preço. Para que eu possa alcançar notas excelentes no curso que eu possa estar fazendo, eu também paguei um preço. Então, em verdade, aquilo que todo mundo tem, que todo mundo é comum, aquilo que normalmente foi aquilo que eu não fiz força nenhuma, é aquilo que ele fala, sempre vulgares, é vulgar de comum. As aquisições de custo fácil. Se você pega assim, 2 ou 3 conseguem se sobressair, mas a massa está do mesmo jeito. Por quê? Porque não pagou o custo, não fez o esforço, então acabou aquilo mesmo. É igual notas na escola, a maioria tinha 7, 7,5 para baixo, e alguns conseguem tirar um 9 e um 10, por quê? Teve um custo, mas o comum, como diz assim, sempre comum as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, você imagina um cidadão que tem dinheiro fácil a nível político, que administra, quanto tempo ele não fica gastando ali, arrumando uma forma de desviar aqui, desviar ali, ganhar aqui, ninguém perceber, Por isso que ele diz, nada difícil ao homem comum, perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos,
abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos que nunca. Quando eu acumulo bens de forma egocêntrica, desviando, de forma equivocada, e às vezes a gente respira aquilo, você respira dinheiro, você só pensa em ganhar, você só pensa em qual a forma que eu posso fazer para ganhar mais, e a pessoa entra nesse processo. Inclusive foi a mensagem que todos vocês estudaram. Exatamente. Então ele era um bilionário e se tornou um empobrecido no mundo espiritual. Tudo que ele olhava, ele via o quê? Na hora que ele sentiu sede, a água virou. Na hora que ele sentiu fome, o pão virou ouro. Tudo era exatamente. Por isso é que ele diz, olha, o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse. Não é que é condenável ser rico, é condenável abusar. Entendeste? Abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo. Quando ele fala em adquirida nas situações de trabalho árduo, esse trabalho árduo nós temos o hábito de vincular muito. Eu tenho que trabalhar na casa espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de madrugada, eu tenho que fazer isso. Não. O trabalho árduo, o trabalho que nos dá mais trabalho, é o trabalho íntimo. Esse é o trabalho mais árduo, é nós conseguirmos fazermos mudanças internas. A primeira coisa que está impregnada em nós é a nossa personalidade, aquilo que nós construímos ao decorrer desta encarnação, que se uniu o que eu trouxe com o que eu recebi dos meus pais, com o que eu recebi da minha educação. Isso vai formando a minha personalidade. É um custo muito grande abrir isso. Tanto é que a gente costuma dizer, eu sou assim mesmo. Não adianta. E a nossa forma, por mais que a nossa forma de existir, de viver esteja extremamente equivocada, às vezes totalmente contra o Evangelho, totalmente contra as leis morais, mas a gente tem uma luta enorme. E às vezes a gente entende, olha, esse meu jeito está errado. Eu não consigo mudar. Quando a gente vê, a gente já está colocando os pés pelas mãos. Mais uma vez a gente está tendo um chilique, um isso, aquilo. E a gente fica às vezes assim, puxa vida, eu já sei que eu não deveria fazer desse jeito. Por que eu ainda faço? É essa frasezinha aqui, ó. Deve adquirir, olha só. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, é dessa riqueza que ele está falando, deve adquirir o ouro provado no fogo. Essa riqueza que ele está falando é a riqueza espiritual, é a minha riqueza espiritual. Riqueza espiritual, gente, porque o que ele fala riqueza? O ter dinheiro, ele me proporciona segurança, uma segurança material. E ao mesmo tempo, uma certa liberdade de ir e vir. Eu consigo me realizar com dinheiro. Quando ele fala em riqueza espiritual, ele está fazendo uma analogia, porque quando eu tenho a riqueza espiritual, eu tenho a verdadeira segurança e a verdadeira liberdade. Porque por mais que eu tenha dinheiro, eu sou, de certa forma, eu fico meio que escrava dele e ao mesmo tempo meio que insegura. Se eu perder, como é que eu vou ficar? E a gente fica ali com desespero de perder. Como é que a gente vai ficar sem aquilo, né? A gente fica um pouco assim. Já com essa riqueza espiritual, uma vez conquistada, nunca mais se perde.
Por isso que o nosso Senhor Jesus diz assim: amontoeis tesouros nos céus, aonde os homens não roubam e nem as traças corroem. É por isso que ele usa o termo somente essa riqueza espiritual adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo. Então, quando ele fala adquirido nas situações do trabalho árduo, se eu quero fazer um movimento, vamos dizer que eu seja uma pessoa extremamente vaidosa. A vaidade é algo que está gritante dentro. E vaidade não só não se cuidar, porque nós devemos nos cuidar, isso é um fato. São os excessos. E a vaidade, ela quer ser melhor que todos. Entendeu? Ela está sempre buscando ela se superar em relação ao outro. É como se todos fossem um concorrente. Então essa pessoa sofre muito. Imagina uma vez que o primeiro ponto, que é a primeira dor, é reconhecer a tua ferida moral. A nossa ferida moral. Esse é o primeiro parto. Eu sou vaidosa. Eu sou uma pessoa presa. Você dá nome. Esse é o primeiro passo. Uma vez que eu identifiquei essa minha patologia moral, essa minha enfermidade moral, agora vai doer tratar disso. O vaidoso, ele tem dificuldade, inclusive, de dar um elogio a alguém. Ele treinar, dar um elogio, dizer: nossa, Cleia, a sua palestra foi muito boa. Aquilo chega, vai rasgando, aquilo dói, porque... Então, ou seja, para eu trabalhar, dando o exemplo do vaidoso, né? Uma vez que eu identifico, o trabalho é árduo para eu evangelizar essa atitude. Entendeu? E isso para tudo, eu dei um exemplo para tudo. O ciumento, o avarento, uma vez que ele descobre: eu sou avarento, que foi o que vocês estudaram hoje, essa semana, ouviram as mensagens. Eu sou um ser avarento. O primeiro ponto é reconhecer. Normalmente o avarento, ele não reconhece, ele se diz prudente, mas não avarento. Ele está sempre justificando. Então, todos nós aqui temos feridas morais. Eu posso dizer: eu sou preguiçoso. Se puder ter um besta para fazer por mim, eu vou me escorar. Então, acho que o primeiro movimento é esse, que é um parto, que é uma dor. Eu vou identificar, agora eu vou trabalhar nisso. Imagina o preguiçoso. Ele vai se obrigar a trabalhar. Ele vai se obrigar a fazer. Ele vai se obrigar, e é uma dor para ele. Então, em verdade, você me perguntava por quê? Porque no fundo, nós ainda sentimos prazer nas coisas de ordem material. O que nos difere dos cristãos é que eles acreditavam, nós não. Nós temos a informação, mas não a certeza. Por isso, nosso Senhor Jesus, se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, então o que nos falta, o que os cristãos tinham, gente, eles entregavam a vida. Você imagina Joana de Cusa, está lá em Boa Nova? Ela foi presa, o filho foi preso, já um rapazinho. Os dois foram atados em um poste para serem queimados. Antes da tortura, o soldado olha para ela e diz: mulher, abjura, nega. Você será solto e o seu filho também. Ela ficou calada. E aí o soldado, já com dó do filho, tentando sensibilizar, né? Começou a bater no menino para ver, e o menino disse: mãe, nega, mãe. Eu não quero morrer. Cala-te, filho, pois tu não sabes o que dizes. E foi queimado os dois. O soldado ficou irado com ela, revoltado. Como é que ela poderia amar mais a um galileu do que ao próprio filho? É isso que esse homem te ensina, a morrer? E ela diz: não só a morrer, mas a te amar e a te perdoar. Então, ou seja, era essa fé. Qual era a fé dela?
a certeza de que ela não iria morrer. O corpo estaria morto, a alma não. E é isso que nos falta. Sim, a gente vive muito a vida no horizontal e esquece da vertical. Então ele diz, então quando se fala em trabalho árduo, profunda compreensão é, eu não sou daqui, eu estou aqui. Eu não sou mãe, eu estou mãe. Porque no fundo são meus irmãos em processo de evolução. Não é minha esposa, é uma companheira. Eu estou esposa, eu estou esposo, mas ninguém é dono de ninguém. As coisas não são nossas, nós administramos e teremos que prestar contas. Porque na hora da desencarnação, tudo fica, até o corpo físico. Só não a alma, esse tesouro eterno, que é justamente nela que deveríamos trabalhar e que trabalhamos muito pouco. Entendeu? Então é isso. Na verdade, nos falta essa certeza que nós somos espíritos, passando uma temporada aqui na Terra como estagiários. Ele diz, de profunda compreensão, que foi o que nós acabamos de comentar, de vitória sobre si mesmo. Quais são os nossos maiores inimigos internos? Orgulho, vaidade, egoísmo. A minha ideia tem que prevalecer, o meu jeito tem que prevalecer, a minha forma tem que prevalecer, a minha dor é maior do que de todo mundo. E ainda tem um outro ponto que nós vamos estudar, eu acredito que é os mensageiros. É os mensageiros que tocam sobre o medo. O medo é a ausência da fé. Eu jamais, pode passar na minha cabeça que eu não estou sendo acompanhada pelo Pai. Mesmo que eu venha a desencarnar por um acidente, por um assalto, seja o que for, essa foi a vontade dele. Eu não dei motivos. Eu não me enfiei lá dentro do... Eu estava caminhando, andando como qualquer um ser humano e aconteceu. Mas não existe vítima na lei. Entendeu? Então é essa fé que nos falta. E a gente fica com medo. O medo é uma patologia extremamente perigosa. De esforço incessante, vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima. Agora ele está subindo, mas ele está subindo porque ele está fazendo uma evolução o quê? No horizontal ou no vertical? Evoluindo espiritualmente. De bem-estar permanente. Olha aí, bem-estar permanente. Você não é apegado a coisas e você não é apegado a pessoas. Quer ficar, fica. Quer ir, vai. Se eu tenho, eu como melhor. Se eu não tenho, eu vou comer de forma menor. Mas não vou me desesperar por isso. De bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro. E apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. Olha, entregar-se totalmente ao Pai. A fala de Paulo, já não sou eu quem vive em mim é... E a fala do nosso Senhor Jesus ao dizer, eu e o Pai somos um só. Aí que seja feita a vontade de Deus. Para tudo, para tudo. É entregar. Porque, gente, isso aqui é rápido. Não sei se vocês já perceberam, mas é rápido mesmo.
A gente não é daqui. Todos nós sabemos disso. Quantas pessoas nós já enterramos nessa encarnação? Para quantos velórios nós já fomos? Ainda não deu para entender o ciclo da vida? Por que a gente se desespera tanto? Eu já falei, vai chegar uma hora que a gente vai fazer um exame, a nossa irmã Lígia está dizendo, poxa, que legal, você fazer, graças a Deus. Mas vai chegar, quando eu vou fazer o exame, ela diz, está tudo bem? Eu digo, hoje está tudo bem. Fiz o exame e hoje está tudo bem. Mas eu não posso criar a ilusão de que sempre vai estar tudo bem. Vai chegar uma hora que eu vou fazer o exame que não vai estar tudo bem com o corpo, porque é uma máquina, toda máquina tem começo, meio e fim. Vai chegar uma hora que isso aqui vai adoecer. Por mais que eu cuide de todas as formas, e devo cuidar, porque eu vou prestar conta. Porque uma coisa é ela perecer por desgaste natural, outra coisa é eu ter prejudicado. Aí eu já serei uma suicida indireta. Mas vai chegar uma hora que o exame não vai dar, e eu tenho que me preparar para isso. E espero que possa ser assim, porque eu tenho tempo de me preparar melhor ainda para o momento do desenlace. Do que for algo, bum, bum, já foi. Nós somos muito imaturos, a gente diz assim, eu não quero ficar em cima de uma cama, eu quero que seja babum. Gente, a gente não tem que pedir nada. Seja feita a vontade de Deus. Meu Pai, o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Seja feita a vontade. O que eu puder fazer aqui, eu vou fazendo conforme o Senhor nos diz, porque afinal de contas tem que ser feita a tua vontade. E o Senhor é que sabe a melhor forma para mim. Se eu tiver de ficar na cama, que eu fique. Se eu tiver de ser rápido, que vá. Mas que o Senhor possa realizar a sua vontade, não a minha. É esse movimento que nos falta. Olha lá. Além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. O homem, mobilizado pelo homem, poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. O homem mobilizado pelo homem. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, a Deus, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Que é aquilo que a gente diz, a minha posse financeira eu poderei deixar para os meus herdeiros. A minha posse espiritual não. Essa é intransferível, essa conquista ela é individual. Então, às vezes, nós nos preocupamos em deixar a herança para os filhos. Mas um dia essa herança ele também terá que passar para outros. Mas nós nos preocupamos de deixar a melhor herança, que é a espiritual. É ensinar, moralizar, espiritualizar. Bonita a mensagem, né? Vamos fazer a prece? Eu digo que só a mensagem já dá 30 minutos. Nem oramos ainda, mas já oramos, né? Senhor Jesus, divinos amigos espirituais aqui presentes, e elevando ainda uma vez mais o pensamento ao nosso Pai, ao nosso Deus Criador. Nós lhe agradecemos, Jesus amado, por mais esse encontro em Teu nome, em torno do Evangelho, em torno de Tuas lições,
comentado pelo nosso querido Emmanuel. Falamos aqui das nossas dificuldades de viver o teu Evangelho, porque ainda insistimos em viver na ilusão, num país da maravilha, que não tem absolutamente nada de maravilhoso. Que nós possamos, Senhor da vida, em cada estudo, sairmos daqui refletindo verdadeiramente nas lições, entendendo o quanto é transitório, mas o quanto é necessário essa oportunidade da encarnação. Reconhecer em cada ser humano que está convivendo conosco, seja no lar, seja num ambiente profissional, reconhecendo que cada ser humano é um instrumento do meu burilamento. É o professor diferente. É aquele professor que traz a matéria que eu tenho uma necessidade ímpar de aprender. Tudo isso se tornaria mais leve se pudéssemos dar o valor necessário às coisas transitórias e o valor real às coisas espirituais. Ajuda-nos, Senhor. Nos dê força e coragem para irmos para essa verdadeira luta, para esse verdadeiro combate, que é a nossa reforma íntima. É em teu nome, amor querido, que todos nós aqui nos encontramos. Vamos para um pouquinho do Evangelho? Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas lembrai que, entre os chamados para o Espiritismo, lembra que ele está falando ao trabalhador espírita, tá? Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas lembrai que, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Atentai para a vossa rota e segue o caminho da verdade. Pergunta-se, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Por meio de que sinais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Muitos se transviaram, mas como é que eu posso reconhecer aqueles que se transviaram? Resposta: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e ensinarão. Verdadeira caridade. Então tem caridade falsa. O que seria uma caridade falsa? O que os Espíritos nos falam quando vai falar da caridade? Ele diz, qual é a caridade mais agradável a Deus? É a moral. A caridade moral. A caridade material, ela pode vir sim de um movimento de muito amor, mas como ela pode vir também de um movimento de pura vaidade. Ou então um movimento de troca. Assim, olha, tô ajudando aqui, olha lá, hein? Prepare um pedacinho, eu sou boazinha, você tá vendo? Quase como uma troca. Eu estou aqui com o intuito, ainda tem de ver assim, não, eu tenho que trabalhar, senão eu vou para um umbral de novo. Porque o propósito do trabalho da caridade, por isso que a carta de Paulo, a palavra caridade e amor estão próximas, porque em verdade, gente, esse movimento de auxiliar o outro é um exercício para eu começar a amar. A única forma... Por que você ama um filho? Por que você ama um filho? Você já parou para pensar? Por que você ama um filho e uma filha? Porque ele é um espírito que poderia ser o vizinho, qualquer um espírito que o papai te deu. Mas por que você ama um filho? Por que esse amor ao ponto de você dar a própria vida?
Você acha que uma mulher que adota, ela não ama como tu amas que pariu? Ela também ama? Então a pergunta é, por que uma mãe ama tanto um filho? Você vai convivendo com aquele ser lentamente, aos poucos. Seria isso? Vai convivendo, vai cuidando, vai ficando na expectativa do rostinho, de como vem. Aí quando ele nasce, mas você vê aquele ser totalmente dependente de você. E o teu instinto de proteção também vem à tona. Não sei, né? Fátima. O que você ia falar, Fátima? Você acabou de dizer que você ama até um filho que você adora, então você não está tendo aquela expectativa dentro da barriga, né? Para mim é a convivência. Tu vai conhecendo bem a pessoa, aí vai. Alguém mais teria outra ideia? Gente, ninguém ama por simbiose. Você só ama quando cuida. Então aquele ser pequenininho ou um ser maior, ele precisa de ti. O primeiro movimento ele necessita de mim. É um ser frágil, além do instinto maternal, é um ser frágil. Mas o amor que tu tens por ele vai crescendo à medida que tu vais cuidando. Então a convivência, e quando eu cuido, eu vou despertando em mim, eu vou desenvolvendo em mim um amor. Por exemplo, eu tive uma experiência muito agradável nessa encarnação, que o meu pai foi meu filho, numa encarnação. Dava banho no meu pai, colocava fralda no meu pai. O amor que eu tenho para o meu pai antes de cuidar dele é menor do que depois que eu comecei a cuidar dele. Cresceu muito. Nós nos aproximamos muito. Então, o ato de cuidar de alguém desenvolve em mim um amor. Então, quando eu falo em caridade material, o que o papai quer não é que solucione, porque, como diz, pobre sempre tereis. Durante muito tempo nós vamos ter. Mas é esse movimento de realmente me importar com o outro. Se o meu intuito de fazer a caridade é apenas me autoafirmar perante a sociedade, eu perdi o objetivo principal. Qual era? Desenvolver em mim um amor, que a mão direita não veja o que a esquerda está dando ou vice-versa. Então não veja, eu estou fazendo a caridade, mas eu estou querendo... Ainda tira a foto para colocar no Face, tira a foto para pôr no Face. Faz aquela caridade de Madre Teresa de Calcutá, mas com o intuito realmente de apresentar isso ao universo inteiro. Então, isso é uma caridade interesseira, é falsa. A verdadeira caridade é esse movimento que eu faço para desenvolver em mim o amor. Eu me preocupo com o outro, eu quero cuidar do outro. Então, esse movimento nós não temos. Ainda nós não temos. Nós fazemos muito realmente... crise de filantropia, como eu costumo dizer. A moral, essa é a mais complexa, mas é a que exige de mim uma reforma realmente, porque a caridade moral é entender a dor do outro, silenciar, perdoar, compreender, ceder. E essa é maior por quê? Porque eu estou em luta com quem? É mais difícil, né? É a mais meritória. Por quê? Porque eu estou mexendo com o meu mundo interior. Entendeu? Então, ninguém ama assim, amei. É uma questão de construção. E detalhe, quanto mais amo, mais me liberto. Quanto menos amo, mais presa eu sou. Então, se eu me limito a apenas meio gato pingado, eu estou presa a meio gato pingado. Quando eu começo a ampliar esse movimento de amor, eu me liberto de meio gato pingado e eu passo a ampliar, eu me alimento, eu me sinto muito melhor. Eu não estou presa a gato pingado nenhum. Se gato pingado fizer alguma coisa, fez, continua amando, mas eu não sofro. Então, a nossa maior dificuldade é que a gente se limita a meio gato pingado e fica ali naquele mundinho.
como disse Emmanuel a Chico. A frase é dolorosa. Chico chorando na beira da calçada, o irmão tinha desencarnado, a cunhada dele, esposa desse irmão, surtou. Justamente o que se tornou depois o dirigente do grupo mediúnico deles, que era o José. Acho que é José. Acho que é José. A esposa de José surtou. Tinham crianças e uma das crianças doente. E quem estava cuidando das crianças era o Chico. E as crianças choravam com saudade da mãe. E ele se desesperou, sentou na beira da calçada e começou a chorar convulsivamente. E o Emmanuel chegou e perguntou: o que está acontecendo? Ele disse: eu estou sofrendo muito com a saudade do meu irmão e com a situação da minha cunhada. Ela está surtada, está dentro do hospício naquela época, então, e as crianças estão chorando, eu não estou aguentando, eu sofro muito. Ele disse: interessante, Chico. Eu sempre teve muitas irmãs lá dentro do hospício. Eu nunca te vi derramar uma lágrima por nenhuma delas. Por um acaso a dor Xavier é maior do que a dor Silvia? Olha o convite que ele fez a Chico, a família universal. Então, quando a dor é minha, eu me desespero, mas tem outras lá. Então, o que Emmanuel estava dizendo? Estava convidando o Chico a amar. Ele está dizendo: Chico, olha que a tua família não se resume a Xavier. E é esse movimento que nós temos que fazer. Ele nunca se sentiu só. Chico nunca se sentiu abandonado. Nunca ficou no hospital sozinho. Nunca teve alguém para velar no momento de dor dele. Por sinal, as pessoas, eram muita gente querendo ajudar. Sabe por quê? Porque ele muito amou. Então, quando nós falamos em solidão, nós estamos falando em miséria de amor, em dar. E ainda tem, eu acho lindo que o decálogo, ele diz: honra a teu pai e a tua mãe. Eu costumo dizer assim: criança a gente cuida. Quando eu inteiro 18 anos de idade, já é o momento de eu cuidar dos meus pais. Eu não posso ser uma eterna criança para o meu pai e para a minha mãe. É hora de eu cuidar dele. O primeiro cuidado é: papai, eu não vou mais ser um peso para você. Um peso financeiro. Eu vou começar a andar. É essa busca que nós tínhamos, que os nossos filhos não têm hoje. E isso é um movimento de amor. Eu digo que é um movimento de desamor. Um filho explorar pai e mãe. A gente vê filho explorando idosos, que às vezes recebe um saláriozinho curtinho. E ele vai lá, pega o cartão, tira o dinheiro e estoura, ainda faz um empréstimo no nome do pai. Isso é de uma perversidade incomum. Então, essa convivência, o natural, o normal, realmente é o amor. Só que, às vezes, os filhos, eles têm uma imaturidade, uma perversidade, às vezes, achar que os pais serão escravos o resto da vida. Que os pais têm a obrigação de sustentá-lo o resto da vida. Por mais que os pais tenham dinheiro, mas o outro tem saúde. Ele pode e deve se manter. Então, é a convivência que nos faz amar ou desamar. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.